Olá, muito obrigado pela sua importante audiência. O Memórias do Poder Legislativo recebe Ricardo Otaki para a segunda parte da nossa entrevista. Atualmente está à frente do importantíssimo Instituto Tomi Otaki, que leva o nome da sua mãe muito querida e que foi, sem dúvida nenhuma, uma artista genial. Muita saudade, com certeza. Eu lembro que no primeiro programa nós encerramos falando exatamente do Jardim da Luz, da revitalização. O senhor me dizia que quando o senhor chegou lá era mato para tudo quanto é, quer dizer, uma obra de arte que foi construída, né, em 1800, totalmente abandonada. Isso mesmo. E foi abandonada, né, e ficou proibida para as pessoas entrarem. Não tinha nenhuma placa que era proibida, mas não dava para entrar lá. Né? E aí, então, iniciamos fazendo reconhecimento do parque, como é que estava naquele momento. Sim. E aí nós vimos que há um século antes, né, já tinha um projeto paisagístico muito bem feito, né, e que tinha se perdido completamente. Então nós tiramos todo o mato cobria a gente, né? E quando a gente andava lá no meio do mato, você desaparecia. Sim. E aí, depois que foi cortado o mato, descobrimos que as árvores eram assim mais do que o dobro que entraram indevidamente. Árvores que os pássaros levavam as sementes, né? E o vento levava, né? Pelos mais diversos motivos, começou a surgir uma série de árvores. Né? Então, o que nós fizemos? Pegamos todas essas árvores, retiramos, levamos para outros parques, para não perder a árvore. Né? Fomos tiramos quase 150 árvores. Preciosíssimas. Preciosíssimas. Então, levamos para outros parques. Né? A gente perdeu pouquíssimas árvores. Que maravilha, que bom. E o que a gente perdeu é porque já estava meio morrendo. Com assim, as raízes ruins, né? Isso. E isso aí eu fiz junto com Carlos Dias, né? Nosso grande companheiro de Assembleia Legislativa, né? Que era o chefe de gabinete da Secretaria. E aí nós fizemos uma revitalização geral, né? Do parque. O parque tem umas histórias ótimas naquele parque. Né? Tem um morro de menos de 10 metros de altura e que lá embaixo tem uma caverna. Uma caverna. Caverna. E lá tem como se fosse um estalactite. Sim. E vai caindo no chão e de lá vai formando um fio de água que vai correndo, descendo o relevo, né? E vai cair num lugar que tem a Cruz de Malta. Cruz de Malta. Que é um tanque. Que maravilha. E de lá vai seguindo mais até chegar num outro laguinho pequeno, né? E de lá vai embora. Só que tudo isso é artificial. Ou seja, a água que está pingando lá nessa caverna é uma água que vem de uma torneirinha, assim, né? De uma torneira. E vem pingando, assim, né? E essa água vai percorrendo o parque inteiro e lá de baixo tem um motorzinho que leva a água outra vez para cima. É um aquário. Não, leva para cima? Não, tudo ao ar livre. Tudo ao ar livre. E vai lá para cima, sobe lá, então você vê novamente a água caindo, né? Que maravilha. E isso aí, nem a gente sabia que era assim, né? Durante as escavações ali isso, que foi perceber. Fomos percebendo. Então isso é uma coisa muito interessante, não é, que mostra essa água, né, de lá. Depois tem uma outra coisa muito interessante que havia lá, que foi construído uma torre de mais ou menos 20 metros de altura. Na época era a torre mais alta da cidade, 20 metros de altura. E que era uma torre que estava lá dentro assim e que não tinha nenhuma tecnologia, né, para segurar a torre, que chegou uma hora que caiu e se perdeu, desapareceu. E aí o Carlos Dias, né,
Que também é um importante historiador, né? Importante historiador. Sim. E da Alesp. Da Alesp. Né? E ele então chegou e falou, nós precisamos descobrir onde que era essa torre. E aí, por fotografias, a gente foi mapeando, vendo o que. Aí chegamos a um pedaço que tinha que ser por lá. E aí então, como é que nós vamos achar exatamente o lugar? Chamamos os arqueólogos da prefeitura. Sim. Que foram lá com o aparelhinho, né? Sim. E com o som que saía no aparelhinho, descobriram onde era a fundação. E era uma fundação assim que ainda tinha os tijolos da fundação. A parede, né? E estava tudo coberto por terra. Aí nós limpamos tudo, né? E ficou lá e está até hoje lá, né? Então a gente descobriu onde estava o primeiro arranha-céu da cidade, Olha né? Só. Que então, história magnífica. Isso aí é uma coisa fantástica, né? Então, a gente fez isso. Depois, achamos também uns laguinhos, né? Que estavam construídos lá de tal forma que as pessoas pudessem... tinha uma espécie de um túnel do lado, né? E tinha uma janela de vidro, assim, que era para ver os peixes dentro desse laguinho. É um lago pequeno, do tamanho de uma sala, assim, né? Mas tinha peixes lá, né? E o pessoal descia lá embaixo e via esses peixes aí. Então, uma série de coisas como essa, né? E a capa do livro, né? Do livro, né? É um bonito... como é que chama aquele? Coreto. Um bonito coreto. Coreto. Esse coreto aqui, que a gente reconstituiu todinho, porque ele estava todo arrebentado, né? Quanto tempo de obra? Foi mais ou menos, foi no maior pau. Seis meses. 6 meses? Conseguiu tudo isso? Quando a gente quer fazer rápido, faz rápido, então, né? E não pense que teve construtora envolvida. Esse coreto foi revitalizado, então ele é original de 1800. É de 1800, né? Final de né? 1800. Final de 1800, né? Então é revitalizado. E olha as partes de ferro como são bonitas. Sim, né? maravilhosa. A grade, aquela parte linda. lá em cima, né? É maravilhosa essa obra aí, né? Que maravilha. E então nós tivemos esse coreto aí revitalizado, né? E acho que é o mais bonito de São Paulo. Né? É muito lindo, lindo mesmo. E essa obra aí foi feita sem nenhuma construtora. Nada? Nada. Nós fizemos com o pessoal de limpeza. De limpeza? Tem um contrato de limpeza, né? Sim. No parque. E essa companhia de limpeza tinha um trator. E aí vinha o trator, o nosso agrônomo, de uma boa vontade incrível, o Nivaldo Lemes. O Nivaldo que guiava o trator para limpar todo aquele mato, tudo aquilo. Acho que depois disso virou uma grande família, né? Todo mundo, né? Grande família. Carinho. Eu sinto que essa é uma das obras do senhor que o senhor trata com muito carinho, né? Acho que todas são, mas tem alguma especial? Talvez essa é uma delas? Essa aqui é a que tem maior, digamos assim, um relacionamento maior com a grande população da cidade. Né? Sim. E depois é um bairro muito interessante, Estação da Luz, bairro da Bom Retiro, né? E é uma população pobre, que não tem esse tipo de melhoramento lazer, tudo, né? no bairro. Né? Verdade. Então isso aí é uma coisa muito interessante, muito importante. Né? Tem muita coisa para ser revitalizada em São Paulo, que merece atenção? Tudo, né? Tudo. Principalmente a área central, né? Como é que você consegue enxergar a área central? O que daria realmente para se fazer de uma forma mais efetiva? Bom, a primeira coisa que tem que fazer é o país melhorar de situação. Essa é a primeira Porque coisa. Aí acaba com os pobres, né? Sim. Aquele pessoal que habita lá o centro. O centro, né? Enquanto não tiver isso resolvido, você melhora as coisas, mas muito devagarinho. Devagar, né? Para você fazer mais rapidamente, você tem que dar comida para esse pessoal, dar educação, dar tudo, né? Porque atendimento médico, né? Porque a gente tem muitas pessoas que... E porque o pessoal lá é um pessoal muito bom do centro da cidade, né? Sim. E então eu acho que a gente tem que fazer uma coisa dessas. Né? E aí, no centro da cidade, a gente vê que tem prédios, né, muito interessantes, tem pequenas praças, né?
aquela praça de trás da biblioteca municipal, né? Podia dar um acertinho lá. Então tem uma série de coisas assim. Então o centro da cidade é um lugar que poderia ter muita coisa melhorada. Muita coisa melhorada. Está faltando mais políticas públicas? O que o senhor pensa sobre isso? Quais são as suas ideias que continuam sendo inovadoras para esse tema tão importante para a nossa cidade? Bom, isso que você falou das políticas públicas é fundamental, né? Precisa ter uma política pública muito claramente colocada, né? Por exemplo, um projeto urbanístico, né? Para a cidade, assim, o plano diretor, né? Existe um plano diretor, mas precisa ser cumprido, né? Precisa ser executado esse plano diretor, né? Então, isso aí eu acho que é muito importante. E, sem dúvida alguma, eu acho que profissionais, né, preparados para isso são poucos, porque não tiveram essa prática, né? Nunca foram chamados, né, para melhorar a cidade, assim, né? Ser chamados porque realmente de quem entende, né? Exato. E comandar aí, pelo menos, as obras, participar efetivamente de todo esse processo, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante, né? E, então, isso aí eu acho que é uma coisa que é necessária a presença, né, de profissionais de diversas áreas, né, para juntos fazerem, então, esse centro da cidade. E o senhor tem mantido conversas, entendimentos de nível estadual, de nível do país, com os ministérios ou com o Ministério da Cultura, para que, de repente, vocês, profissionais gabaritados, com tanta experiência, com uma visão totalmente diferente de quem não entende, para que se inicie um processo diferente no país? Bom, eu nunca procurei nenhum poder público, né? Mas estou à disposição para quem precisar, né? For conversar comigo, vir conversar, né? Agora, eu acho que mesmo os profissionais que estão hoje ocupando lugares no ministérios, nas secretarias, etc., eles poderiam fazer uma série de trabalhos desse tipo, porque se eles não são gabaritados para fazer a execução desses planos todos, né, eles vão aprender, né, a fazer isso aí, né? Então, eu acho que tem que chamar esse pessoal aí para melhorar, né, a questão urbana da cidade, do país, né? E nós estamos falando de gestão, né? Dentro da sua ótica, dentro daquilo que é do seu conhecimento profundo. Estão faltando uma nova geração de gestores culturais? Bom, eu acho que os gestores culturais entraram, né, numa roda viva, né, em que uma série de vícios foram colocados, né, e eles absorveram isso aí, né, na falta de outras coisas para absorver, tá certo? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que falta muito para as pessoas poderem, né, desenvolver um trabalho decente. Por exemplo, quando o senhor fala de vícios, quais seriam esses vícios aí? São os mais diversos, né? Primeiro de não ter projetos corretos, né? Depois de ter as questões, digamos assim, de uso do dinheiro público, né, corretamente, né? Depois, eu acho que nós temos também a relação mais interessante com as empresas que executam, né? Então, eu acho que tem uma série de coisas assim que teriam que ser melhoradas. Que poderiam caminhar de uma outra atmosfera, vamos dizer assim, né? Qual que é a sua análise hoje? Qual a sua visão em relação à arte, o momento da arte no país? Olha, eu acho que a arte está sendo colocada de lado, né? Porque hoje a impressão que eu tenho é que as pessoas têm um pouco de preguiça de pensar, né? Então, as coisas que exigem pensamento, e particularmente as artes e a cultura, né, não são coisas que são prioritárias nesse país, né? Então, a gente vê a arte, né? Volta e meia a gente vê barbaridades sendo feitas, né, com a arte, né?
ano passado mesmo, né, as forças mais conservadoras do país, né, começaram a ter, a atacar algumas coisas, né, que sempre existiram, né, sempre existiram e vieram atacar para colocar algumas questões, né, que não são tão válidas assim, né, para, no fundo, querer destruir a arte, né. Isso não pode acontecer, né? Porque senão eu acho que algumas questões fundamentais que um povo precisa ter, né? Que essa questão da arte, a questão do pensamento, né? A questão do progresso, né? Tudo isso aí se perde, né? E qual que é o papel da TV nesse processo todo? A TV é fundamental, né? A TV é fundamental, quer dizer, a TV divulgando, o público acaba aceitando, né? A TV levantando essa discussão, eu acho que essas questões podem ser rediscutidas, né, e colocadas de uma forma mais interessante, né? E como as programações podem ser resolvidas nesse processo todo? Bom, eu acho que esses né? debates que você organiza, eu acho que são fundamentais, né? Eu acho muito bom isso que você levanta, né? E principalmente sendo de um órgão do legislativo, do estado mais importante do país, né? Poder discutir esse tipo de questão, né? Uma das suas formações é em relação ao design gráfico, né? Você iniciou como designer gráfico? Iniciei como designer gráfico e trabalho até hoje, né? Até hoje, E como é que funcionou todo esse processo para a sua visão em relação a outros projetos que você desenvolveu paralelamente? Bom, eu sempre desenhei ou então dei a orientação, né, para se fazer o design gráfico, né, de acordo com aquilo que eu pensava. Sim, né? sim. E aí, então, por exemplo, é importante fazer o design, né, de acordo com um pensamento. Precisa ter um pensamento no design gráfico. Sim. Né? Não basta pegar uma fotografia bonita e colocar na capa. Tá. Né? Não, precisa ser uma coisa um pouco além disso. Né? Sim. Então, esse tipo de coisa eu acho que é importante a gente colocar. Né? O significado das coisas, depois o significado das coisas e como é que essas coisas aí, né, podem ser levadas, né, para o público poder entender. Né? Tá. Eu acho que chegou um tema extremamente importante que é para falar sobre o Instituto Tomio Otaki, que leva o nome da sua bela mãe, né? Que nos deixou muitas saudades. O Instituto ele foi inaugurado quando? Foi em 2001, finalzinho de 2001, vai fazer 17 anos. E agora. Essa ideia partiu como, de que maneira, como foi esse processo? Olha, foi o seguinte, né? Aquele prédio, aquele conjunto lá, né, pertence ao laboratório Axê. É um laboratório farmacêutico, um dos maiores do Brasil, né? Uhum. E os fundadores do laboratório Axê, que são os empreendedores daquele prédio lá, né? Eles quiseram que tivesse alguma coisa que voltasse à população. Tá. Ele constrói o prédio e voltasse à população. Sim. E quem fez o projeto daquele conjunto lá foi o meu irmão, o Rui. Rui fez o projeto e os donos do Axê, então, pediram para ele, então, né, ver como é que isso poderia ser feito. E aí, então, em debates que eles faziam internamente, né, eles chegaram à conclusão que poderia ser um centro cultural. E foi aí, então, que surgiu a ideia de fazer um centro cultural. E aí eles, que conheciam minha mãe, desde que eram adolescentes, falaram, olha, ele tem que ter o nome da Dona Tomi. Porque a Dona Tomi e tal. E, inclusive, um dos donos do Axê, o Vitor Ciaules, né, ele chamava minha mãe de minha mãe japonesa, né? E foi assim que, então, se iniciou. E falaram, olha, o Ricardo tem que ser o diretor, Ricardo sou eu, né? Sim. Tinha que ser o diretor. Então, eu fui dirigir, né?
num desafio muito grande, não é? Sim. Porque na época era o primeiro espaço cultural privado de um certo porte que existia no país, né? Sim. Então, isso significa que você tem que levantar o dinheiro para poder fazer as coisas, né? E como é que foi esse processo? E esse processo foi um processo que foi muito interessante, que tinha a Lei Rouanet já, naquela época. Então, nós fizemos com a Lei Rouanet, Certo. que é o jeito como a cultura brasileira se desenvolve, né? Certo. Se não tivesse a Lei Rouanet, eu acho que a maior parte, não é, da cultura brasileira estaria perdida, né? Estaria desaparecida completamente. Você tem razão mesmo. Então, é uma lei muito importante e nós fizemos tudo através dessa lei. Agora, nós trabalhamos muito para poder realizar todos aqueles projetos culturais que a gente tinha, né? E trabalhamos muito e realmente a gente conseguiu sempre arrecadar o dinheiro que precisava para fazer aqueles projetos, alguns muito grandes, né? Exposição do Picasso, né? Exposição do Miró, exposição de artistas muito importantes, assim, né? cuja vinda para o Brasil, né, custa muito caro, né? Então nós fizemos um trabalho forte nesse sentido, né? E foi interessante porque a gente abria a exposição, formava fila para entrar lá, né? Sim. Então, isso aí foi um motivo de muito sucesso para o Instituto, né? Só pode revelar quanto custa trazer uma exposição desse porte no Brasil? Bom, custa 3 a 5 milhões de dólares. Para trazer um processo. De reais. Porque tem todo um processo, né? Um processo de traslado, né? De como vai viajar essas obras. Não, né? e você tem que trabalhar por 3 anos para trazer 3 uma anos? exposição. Porque é a fila para tentar um lugar na exposição, assim, para ter uma data de exposição também? Não. É porque é um processo demorado. É um processo mesmo. demorado. E no que a gente conseguiu acertar tudo, marcamos a exposição aqui. Seja o que tiver aqui, a gente afasta um pouquinho para lá, com certeza. E põe aqui, né? E são muitos detalhes, Ricardo? Nossa Senhora, é muito detalhe, né? E depois todo mundo ajuda a atrapalhar bastante, né? Sim. Atualmente, por exemplo, nós temos uma taxa, né, que nós temos que pagar quando a obra chega aqui no Brasil. Certo. Então, no aeroporto é cobrada uma taxa. Já no desembarque? No desembarque. E que sempre foi pelo peso do que foi transportado, né? Sim. E esse peso aí dá, às vezes, 30 mil reais, 50 mil reais, que já é um preço alto, né? Sim. E aí os aeroportos resolveram fazer um outro tipo de critério, fazer através do valor das obras. O valor das obras, você vai ver um Picasso, por exemplo, Picasso custa uma nota, né? Sim. Você traz 30 obras do Picasso, 50 obras do Picasso, fica muito caro. Então, essas exposições que você pagava 30 mil reais, você paga 3, 5 milhões. Sim. Fica mais caro que a própria exposição, né? Eu imagino. Então, não tem como fazer isso, né? Por enquanto, nós estamos conseguindo vencer por processos jurídicos, né? Sim. Mas nós estamos brigando, né, para que isso aí seja revertido, né, e que acabe com esse tipo de lei, não é? De lei não, de processo, critério, é um processo muito complicado. Isso, né? mesmo, Tá mas nós estamos conseguindo aí, né? Acho que vamos conseguir. Cara, o papo está muito agradável, nós estamos chegando ao final, passa muito rápido, né? Quando o assunto é palpitante, sempre muito bem, um banho de cultura que você nos deu aqui, espero que o nosso telespectador tenha amado. Você quer deixar algum recado importante? Bom, eu quero dizer que todo mundo deveria ver mais cultura, porque eleva o nível da população. Com certeza. Né? Isso aí eu acho que é uma coisa importante, que seja ler livro, exposição, ver peça de teatro, cinema, etc. Né? Tudo isso aí tem que ser visto. E também pelo pessoal que está não só no centro da cidade, mas na periferia da cidade também, né? Que é um pessoal que tem menos recursos, né? Mas tem uma inteligência fantástica, né? Então,
a gente gosta que esse pessoal também participe, né, das atividades culturais, né? Então, isso aí que eu gostaria de falar e que todo mundo ajude, né, a fazer uma coisa bem feita, né? Muito obrigado pela sua presença, estou muito honrado em poder conhecê-lo pessoalmente, entrevistá-lo, saber um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Muito obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. O Memórias do Poder Legislativo vai ficando por aqui. Recebemos hoje Ricardo Otaki. Espero que todos tenham apreciado, como eu disse agora há pouco, esse banho maravilhoso de cultura. Continue com a programação da TV Alesp. Fique na paz e até o próximo programa.